Olá, eu sou a Sol, do canal Sol Zambelli, e vamos continuar na visão oriental dos focos da nossa consciência, certo? É através dela que nós vamos perceber a necessidade das nossas mudanças. A elevação do foco da consciência é uma tarefa concreta com seus problemas teóricos e práticos. O mapa completo da consciência humana inclui 7 níveis, 7 grandes níveis. Em cada um deles, o eu organizador da consciência tem características diferentes. Segundo o Oriente, existe o Atma, que seria a vontade espiritual para nós aqui do Ocidente. O Buddhi, que é a intuição espiritual. O Manas, a inteligência espiritual. Antakarana, em sânscrito, é a ponte que liga o eu mortal à alma imortal, perispírito associado à mente espiritual. O astral, que é o emocional, e o mental, que é o concreto. Então, é por aí, certo? Então, vamos lá. Físico e sutil é a energia vital, o prana, e também o físico denso. 4 corpos, partes da nossa mente. Nossa mente tem 4 corpos. O agente desse foco da consciência é exatamente a mente espiritual atuando como lhe é possível na caixa de ressonância produtora do ego, nosso grande problema, que é o nosso cérebro físico, certo? O corpo denso, ele é feito de carne e osso, é a nossa matéria, é o palpável. O corpo sutil, feito de energia vital e do prana. O corpo astral é o das emoções e dos sentimentos, é a projeção daquilo que nós sentimos. Então, esses corpos fazem parte do nosso equilíbrio. Tem também o corpo mental, parte da nossa mente, que gira em torno das nossas preocupações, opiniões, medos, esperanças, né? Os sentimentos bem naturais, característicos do ser humano. Esses 4 níveis inferiores de consciência são mortais e se extinguem um a um após o final da nossa existência terrestre, ou pelo menos deveriam, né? Com a nossa morte, isso deveria ficar nessa encarnação. O princípio de Manas, a mente Manas ou Manás. A mente abstrata é a inteligência espiritual, que vê a verdade sem distorção ou egocentrismo. É a essência, né? Sem paixões. O princípio Buddhi é a sede da intuição espiritual e da compaixão universal, é amar a todos incondicionalmente. O 7º princípio é o Atma, não é humano, é uma fagulha do absoluto e nos conecta com a essência de todo o cosmo. É a sede da vontade espiritual, que pode ser adormecida ou despertada durante a vida física, pelo eu terreno, pela personalidade encarnada, né? Agente da personalidade atual da nossa evolução. Esse nível não se mancha com nada, nem com os nossos deslizes kármicos, com os nossos erros. Acessá-lo, contudo, é uma questão de maestria mental, né? Agilidade, maestria. Esses são os 3 princípios, são imortais. Recolhem ou apropriam o que há de melhor da experiência acumulada ao longo das vidas, ao final de cada vida terrestre, de cada término de uma existência, de uma encarnação. Assim, pode-se dizer que o ser humano tem uma tríade imortal, Atma, Buddhi e Manas, e um quaternário inferior imortal, o corpo físico denso, físico sutil, astral, mental e concreto. Certo? Muito bom. Então, continuando. A doença do Derratma, Bud, o psiquismo pessoal, se confunde com o corpo. Eu sou o corpo, você acha que é o corpo. Triste verdade, pessoal. Você é muito mais do que um corpo, do que uma matéria e um cérebro transitório. Aqui, a chave da vontade não pode atuar. Infelizmente, para que isso seja possível, primeiro se torna necessário a pacificação pessoal dos mundos mental e emocional, que vão definir o seu psiquismo. Então, somente assim poderão surgir o eu profundo e a sua vontade, a vontade da sua essência, né? Da sua vontade divina.
consequências da reencarnação? Existem muitas e influem diretamente nas nossas ações. Inibição das potencialidades do espírito. Não é uma crítica. Limites de programas encarnatório, karma. A personalidade transitória confundir-se com a eterna, com o eu profundo do ser humano. O ser humano se ilude pensando que é o corpo e sua personalidade temporal. Não é, né, gente? Não é, nós somos muito mais. Então, descubra. Vamos lá. Se você tem um Detratma Bud, alguma dúvida? B, se você tem a capacidade de se curar dessa doença, cuja característica principal reside na postura mental equivocada, errada, né? Pensou errado, sentiu errado, agiu errado. Consequências, somos nós que vamos viver, né? 10, a riqueza espiritual. Potencialidades espirituais. Significa a riqueza que não conhece ladrões, traças, ferrugens, da qual Jesus falava. E Jesus falava assim, necessariamente ela se alicerça na vida interior e não na exterior. A compreensão, mais a assimilação dos significados mentais do que foi compreendido, mais a vivência do que foi assimilado, o que vai ser igual? A riqueza espiritual de cada ser. É o despertar e a coragem e atitude para vivenciar. Eis o objetivo principal do Mentalma, emancipação, através do despertar da riqueza espiritual, do seu melhoramento constante e da vivência plena, associada aos nobres princípios e propósitos que a caracterizam, certo? Ao olharmos para um rio, podemos metaforicamente perceber o fluxo das marcações kármicas de uma individualidade que se situa próxima a uma das suas margens, detentoras da rica bagagem espiritual. Ou no meio da corrente, perdido no circuito do chá, né? Tá lá, no meio da corrente, se afogando, enfim. Quem se alinha com a sua riqueza espiritual não consegue mais se afastar dela e necessariamente deixa de viver de uma forma medíocre, né? Com pequenos valores, mimimi, coisas de ego, meu Deus, a natureza humana. Muitos livros de autoajuda deixam nas suas entrelinhas uma estranha mensagem de que não ser feliz é uma questão de incompetência pessoal. Discordo totalmente. Penso também que, ao mesmo tempo, penso que sim, mas o meio em que vivemos não é o melhor local para se existir, nem a vida é um conto de fadas e muito menos, muitos deles fecham os olhos para uma análise ponderada das circunstâncias da existência na Terra. Sob a ótica dos fatos, boa parte da humanidade teria todas as razões para ser infeliz. E penso ser enigmático o fato de não nos encontrarmos tristes o tempo todo. Que bom que nós conseguimos perceber coisas que também podem nos deixar felizes, né? O mundo está aí tão cheio de coisas para nos preocupar. Então descubra se você é rico ou pobre sobre a perspectiva espiritual. B. Descubra se você está à margem do fluxo violento da correnteza da vida. Caso você assim se encontre, regozije-se, regozije-se, né, consigo mesmo, pois as suas características são: tem a habilidade de parar e vivenciar a sua vida interior e mantém-se sempre desperto para a construção mental de novos horizontes, independente de tudo mais. É um processo singular, íntimo, pessoal. Ninguém vai caminhar por você, tá? Pode caminhar juntos, mas é você que vai dar os seus passos. C. Se você se sente no meio da correnteza arrasadora do rio da vida, né, que comprime a água, aprenda a nadar no circuito do chá e boa sorte. Reze para quem você quiser e se esforce bastante para você não morrer em plena vida. D. Descubra se você não sabe onde se encontre, reze mais ainda e descubra e trate de descobrir aonde você está, se localize, tá? Então, primeiro passo, o método do não sou eu,
né? Interessante isso. A vivência, que também é essencial para o amadurecimento. O eu que personifica o mal do século, tudo eu, não existe outros, né? Tudo eu. O eu ansioso, a ansiedade é produto de uma sobrecarga perene que atua sobre o corpo, fruto da ação constante e intensiva do sistema nervoso simpático. É aquele que nos livra do perigo em situações de emergência. Muito interessante tudo isso. Um indivíduo sem um mínimo de preocupação, autodefesa, pode-se dizer, né? Certamente ele estaria morto, sem vida. Precisamos desse estímulo. Surgiu como um sistema emocional dos antigos primatas e pré-mamíferos para agir e reagir. Mas, a exemplo das substâncias medicinais, aqui também a diferença entre o que cura e o que mata está na dose. Simples assim, está na dose. Né? Estudos diversos apontam que um minuto entretendo ou alimentando um sentimento negativo deixa o sistema imunológico em uma situação delicada durante 6 horas. Olha a força, né? O estresse, essa sensação de permanente agonia, produz mudanças hormonais com capacidade de lesionar neurônios da memória e do aprendizado, localizados no mesmo hipocampo. Isso afeta a capacidade intelectual, a nossa maneira de analisar, de pensar, cognição. Por que custa tanto para nós, né, tentar mudar a nós mesmos? Respostas com cada um, né? Então vamos lá? Descubra se o seu eu é ansioso e em que nível. B. Se há algo que você possa fazer neste sentido e o que seria isso? C. Se você realmente deseja fazer algo, será que você realmente quer? Porque quando a gente deseja, a atitude vem, a natureza conspira. D. Se você vai fazer alguma coisa consigo mesmo, e aí, vai reagir? Vai fazer alguma coisa? Descubra se você tem a capacidade de arquitetar novas perguntas para si mesmo. De acordo com a sua realidade, com a sua história e com as suas necessidades. Descubra erros fatais que o ser humano comete. Provavelmente você também comete. Achar que você é uma personalidade ilusória corporal. Confundir-se com os próprios sentimentos e pensamentos. Gente. Delegar as circunstâncias da vida, circuito do chá novamente, o comando do direcionamento dos seus pensamentos. Acreditar no que não é verdade e deixar de perceber o que é verdadeiro. Valorizar o que não tem valor e não ter olhos para valorizar o que realmente tem. Né? Não utilizar a educação respiratória, a Raja Yoga, né, para controlar as emoções e a sua saúde do corporal e espiritual. Respiração é tudo, gente, oxigênio é a primeira coisa que você fez e quando você parar você dança. Ela é a vida, é o ar, é o prana. Descubra quantos desses erros fatais que nós citamos acima você comete e se analise, né? Existem graus de mestria dentro da mente humana e dentro da nossa capacidade. Arquitetar a habilidade de não formatar e de não se apropriar, não incorporar arquivos indesejáveis. Desenvolver a arte de fechá-los se necessários e abri-los quando conveniente por meio da expressão da vontade esclarecida. Quando você é senhor de si e sabe o que você está fazendo, que habita no seu íntimo. Cuide conscientemente do seu banco de arquivos, é essencial para o seu equilíbrio. Administrar a vontade multifacetada que atua em seu psiquismo proveniente das duas naturezas que marcam a condição humana, a de ordem espiritual da alma e animal, que é comum ao corpo. Cultivar a habilidade da não afetação
é importante. Manter o psiquismo e o foco da consciência ancorados na vida interior do espírito. Cuide do seu patrimônio espiritual. Muito bem cuidado. Ele merece toda a sua atenção. Desenvolva a arte de não cometer erros fatais que viciam e cegam o ego na administração da mente. Desperte no seu psiquismo a força da vontade do eu espiritual profundo e só fixar o foco da consciência nos níveis mais elevados do seu modo de pensar e de viver a vida. Depende somente de você. Afinal, tudo depende do modo como você direciona os próprios pensamentos, consequentemente as emoções e as atitudes. A responsabilidade sempre é sua. Pesado, né, gente? Mas é por aí. Então, vamos encerrar por hoje. Espero ter dado bastante elementos para que vocês possam meditar, pensar e aplicar isso no seu dia a dia. E que através disso, através da percepção de si mesmo, do funcionamento da sua mente, de todos os seus erros, de todos os seus focos, corrigindo os seus focos, você possa ter um equilíbrio e esse equilíbrio traga para você uma vida em paz e harmonia com você mesmo e com todas as pessoas que estão à sua volta, que fazem parte da sua realidade. Se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like. Eu vejo vocês.